perfeito, mas o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor. Glória a Deus, glória a Deus. Apesar das nossas imperfeições, o Senhor nos ama. Muito bom dia, você que está chegando aí agora. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua manhã. Nós estamos aqui mais uma manhã na presença do nosso Deus. Ontem a gente teve um contratempozinho, não deu para nós fazermos a nossa live, mas eu vou fazer uma live a mais essa semana, faço no sábado, para a gente completar os nossos 5 dias, para a gente completar a nossa série de lives. E nessa semana nós estamos falando sobre fé inabalável. Como ter uma fé inabalável. Lugares certos para você estar, para você ter a sua fé ativada. O que é fé? Nós estamos assim em temas onde vai aprofundando o seu conhecimento sobre fé, para que você viva realmente os milagres de Deus, para que você viva o sobrenatural. E na segunda-feira nós iniciamos falando sobre o que é fé. A fé é um fundamento firme em quem? Em Deus. E ela é alimentada por quem? Pela palavra, porque Cristo é a palavra. Então nós precisamos estar consolidados nele. E na terça-feira nós falamos sobre a fé, os ambientes que ativam a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé legítima e a fé ilegítima. Porque nós precisamos entender aonde nós vamos depositar a nossa fé. Muitas vezes nós dizemos que cremos em algo, mas é somente pensamento positivo. Se você colocar a sua fé na sua capacidade, se você colocar a fé, se você colocar a sua confiança, melhor dizendo, nas suas habilidades, se você colocar a sua confiança no seu networking, se você colocar a sua confiança nos seus relacionamentos, isso aí é a confiança em si mesmo, pode ser a sua autoestima, você vai desenvolver de repente, né? Mas quando você quer mover-se no campo do sobrenatural, você precisa entender que a sua confiança precisa ser colocada, depositada única e exclusivamente em Cristo. Então, quando eu quero fazer algo e eu começo a valorizar as minhas aptidões e dizer para mim, você consegue, você é capaz, isso aí mais, na verdade, é mais pensamento positivo do que fé. Porque fé é quando nós depositamos a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. E o texto que nós vamos ler hoje está escrito em Mateus capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. E ele está no verso 15, do 22 ao 31. Mas eu quero ler somente alguns versículos, porque isso é uma história muito conhecida, na verdade, porque quando Jesus ele anda sobre as águas, muita gente já conhece essa palavra, e eu quero só me ater a alguns versículos para que a gente possa entender. Jesus, porém, 27, Jesus, porém, lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento contrário, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aqui nós vemos uma das histórias mais famosas de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava em um determinado lugar com os seus discípulos e com as multidões. E depois que ele começou a terminar o seu ensinamento, ele ordena que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda da margem do rio, do mar da Galileia.
E Jesus ficou lhe despedindo as multidões, então ele vai para o monte para orar. E a Bíblia está escrito que na quarta vigília da noite, Jesus então decide encontrar com os seus discípulos e ele vai caminhando por sobre as águas. Só que naquela noite o mar era contrário e eles estavam sofrendo os açoites daquele mar. E os discípulos, quando eles viram aquela persona, aquela imagem andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tema, não temais. E Pedro, quando ele vê, ele fala: Senhor, és tu mesmo? Então manda-me ter contigo. Nós vemos aqui que Pedro, ele começa a caminhar sobre a palavra. E aí eu já quero fazer duas comparações aqui entre a fé legítima e a fé ilegítima. Porque você que está chegando aí, nós estamos na semana falando sobre fé inabalável. E você não pode confundir fé com pensamento positivo. Como eu acabei de dizer para você agora, quando você coloca a sua confiança nas suas habilidades, no seu network, você está mais movendo-se no pensamento positivo, na autoafirmação, na certeza das suas habilidades, da sua capacidade, do que as pessoas podem fazer por você, do que pela fé. A fé é a confiança depositada única e exclusivamente em Deus. Porque quando nós nos movemos pela fé, nós não esperamos simplesmente que uma porta de emprego se abra. Nós sabemos que aquilo que não existe pode ser criado pelo poder da palavra, porque assim a palavra de Deus diz. Aconteceu na vida de José. José entrou, acessou um cargo que não existia. Foi criado exclusivamente para ele. Nós cremos que enfermidades incuráveis, que a medicina não tem cura, e o que o diagnóstico ele é desfavorável, o médico diz: com poucos dias você irá morrer. Nós sabemos que colocando a nossa confiança e a nossa fé em Cristo, aquele diagnóstico pode ser revertido. Então, a fé que nós temos que desenvolver é uma fé legítima e uma fé inabalável, que não é o pensamento positivo e a autoafirmação. Então, muitas vezes as pessoas confundem pensamento positivo com fé. Vai dar certo, eu vou conseguir. E o que Deus está nos chamando para nós entrarmos nessa manhã é numa confiança total em Cristo. Porque quando nós colocamos a nossa confiança total em Cristo, você vai começar a experimentar coisas sobrenaturais. Porque ainda que você possa fazer muito, ainda que você tenha amigos que possam te favorecer muito, entenda, ainda que eles possam fazer muito, não chega no ínfimo daquilo que Deus pode fazer, porque Deus é o Todo-Poderoso. Eu vi um amém aí nos comentários? Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Quando nós contamos com as nossas habilidades humanas, uma fé ilegítima é uma fé que ela se deposita em seres humanos, em coisas terrenas e em coisas transitórias. Nós vemos que Pedro, quando ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nós vemos aqui uma fé legítima, que se deposita no simples comando dos lábios de Cristo. Porque segundo a lei da física, um corpo não pode submergir, não pode flutuar sobre a água. Uma massa que é depositada sobre a superfície da água, se ela não cumprir ali as leis da física, ela vai submergir. Ninguém nunca havia andado sobre as águas. Ninguém havia andado sobre as águas antes daquele episódio. E Pedro, não tendo um parâmetro, Pedro não tendo uma história em que apoiar-se, ele disse: eu quero viver essa experiência.
E sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã? Eu quero te levar a experiências profundas comigo. Quando você começar a depositar a tua fé em mim. Porque a fé legítima é essa, quando você deposita a confiança em Deus. E a fé ilegítima, Lídia, quando você começa a depositar a sua confiança em si mesmo. Ou quando você começa a pensar, não, eu vou estudar e pela minha capacidade eu vou passar nesse concurso. Muita gente faz isso? Sim, muita gente faz. E tem sucesso, mas são pessoas que não conhecem a Cristo. Mas nós, eu e você, já que foi revelado para nós o poder sobrenatural do nosso Deus, nós não podemos excluir Jesus da equação. Não exclua Jesus da equação da tua vida, da tua família, da tua história, dos teus negócios. Tudo que você for fazer. Pode ser que eu, de repente, queira comprar um carro. Eu vou falar, não, em nome de Jesus eu vou comprar esse carro. Mas será que Deus está na equação? Ou eu estou simplesmente usando palavras positivas, palavra de efeito para... Não, eu vou comprar essa bolsa de marca aqui em nome de Jesus. Mas isso glorifica a Deus? É uma fé legítima ou é uma fé ilegítima? Entenda, você não deve somente colocar Jesus na equação. Colocar a sua fé firmada nele, ele seja o fundamento. Mas que você entenda que a sua fé, os seus pensamentos, eles precisam se mover para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Deus pode te dar o carro? Claro. Mas isso é para a glória de Deus ou é para que as pessoas olhem para você e reconheçam que você é um bom profissional? Para que as pessoas te valorizem. Às vezes nós colocamos a nossa fé de uma forma distorcida, porque nós queremos uma autovalidação, e não é isso, e não é para isso que a fé, ela serve. A fé, ela serve para que nós agrademos o coração de Deus. A fé, ela serve para acessarmos coisas sobrenaturais, mas nós precisamos buscar uma fé inabalável, porque a Bíblia diz, está escrito, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tudo que fazemos sem fé é pecado. Então você precisa entender que a fé legítima, ela é baseada na palavra de Deus. E a fé ilegítima, ela está mais como pensamento positivo. Ela é uma confiança que você coloca em pessoas. Ela é uma confiança que você coloca nas coisas, nossa capacidade humana. E muitas vezes ela está alinhada com a nossa vaidade. Ela muitas vezes está alinhada com a nossa desconfiança em Deus. Mas a fé é a convicção. Hebreus capítulo 11 diz isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então o que Deus quer para nós, para mim e para você nessa manhã, é nos levar a um caminho de fé, a um passo de fé, para que você possa viver coisas extraordinárias, assim como Pedro. Então quando Pedro, ele ousou, porque os outros discípulos estavam ali dentro do barco, e você não vê o nome dele sendo mencionado nesse episódio. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente colocar a nossa fé em ação em situações onde elas parecem extremas. Porque o barco desses homens, ele estava sendo açoitado pelas ondas. E muitas vezes não é assim na minha e na tua vida? Nós estamos com a nossa vida, o nosso barquinho está no meio do mar, no mar da vida. E você sente que ele está sendo açoitado pelas ondas. E que as ondas e os problemas, as adversidades, as aflições desse mundo, as angústias, nos abatem, nos afligem de uma forma tão terrível, que nós somos muitas vezes tentados pelo adversário, em meio às situações, achar que Deus não nos vê. Será que Deus não está vendo?
Será que Ele não se compadece de nós? Mas uma fé inabalável vê Jesus aonde ninguém mais está vendo. Ainda que a minha vida tenha problemas, ainda que a minha e a sua vida tenha problemas, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã, para que nós vejamos Cristo em todas as situações da nossa vida. Eu não sei qual a situação que você está passando. De repente você está aí, passando por um desemprego, e as coisas começaram a até entrar numa certa escassez. Mas você tem vivido milagres, porque a cada dia Deus manda uma provisão, sabe? Como se Ele mandasse o maná em porções diárias, assim como Ele mandava para o povo de Israel no deserto, assim como Ele mandava para o povo hebreu no deserto. E Deus vai fazendo, e você percebe que a mão de Deus, mesmo nesse deserto que você está passando hoje, ela está estendida sobre você. Ou uma outra situação, você está passando por um diagnóstico médico, e o médico disse que você vai precisar fazer esse tratamento para a sua vida inteira. E você olha e fala: Senhor, aonde o Senhor está? Que eu recebi esse diagnóstico. Deus está dizendo para você: ei, sou eu, não temas. Ele está indo na tua direção, Ele te vê. Não deixa que o nosso adversário, Satanás, coloque pensamentos na sua mente de que Ele não te vê, Ele não se importa contigo. Jesus está dizendo aqui: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Não tema a situação que está abatendo sobre a sua vida nesse momento, porque Cristo está no controle e o seu barquinho não vai naufragar. Talvez possam ser dívidas, um problema no relacionamento entre o marido com a esposa, um problema conjugal, um problema familiar, pais e filhos, um problema de relacionamento. Saiba que onde quer que seja, em qual área da sua vida e qual é o nível de problema que você esteja vivendo, Cristo pode resolver. Só que o seu tipo de fé diante dessas situações precisa ser uma fé inabalável, uma fé legítima, uma fé e não pensamento positivo, porque a sua confiança precisa estar única e exclusivamente depositada em Deus. Eu não estou falando para você não se relacionar com pessoas. Network é importante? Sim. Não estou dizendo para você não se habilitar, para você não se especializar e você ter habilidades, sim, desenvolvidas, especialidades, você ser um ótimo profissional, mas coloca Deus em primeiro lugar, para que Ele seja glorificado em cada vitória da tua vida, porque Ele quer caminhar conosco. Quando Jesus ele fala para Pedro: vem, Pedro então desce do barco, e Pedro foi o único dos discípulos que pôde ter a experiência de caminhar sobre as águas. E diferentemente do que muitas pessoas falam ou pensam, que Pedro começou a afundar porque ele olhou para o vento e olhou para a tempestade e desviou o olhar de Jesus e tal, e ele viu que estava escuro e o mar era bravio. Todas essas coisas estavam acontecendo. Porém, Jesus dá aqui para nós qual foi o motivo que Pedro realmente afundou. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a dúvida fez com que Pedro
afundasse no mar. Então, uma fé ilegítima é uma fé que crê e duvida. Uma fé legítima é uma fé que crê sem duvidar. Porque quando você duvida, você é como a onda do mar. Você vai e você volta. Não tem firmeza. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. O Espírito do Deus vivo está dizendo para nós nesta manhã. Coloca a tua confiança completamente em mim. Para que eu possa fazer por você coisas sobrenaturais. E as pessoas verão o meu nome sendo glorificado na tua vida. Porque uma fé legítima faz com que a gente viva em Deus coisas que ninguém nunca viveu e nem nunca mais vai viver. Porque depois desse episódio, ninguém mais andou sobre as águas. Nenhum discípulo de Jesus. Jesus foi assunto aos céus e nenhum deles andou. Homens que andaram com Cristo, homens que tiveram lado a lado com Ele. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, nós já estamos encerrando e eu quero orar por você. Você quer viver coisas sobrenaturais? Você quer viver coisas extraordinárias em Deus? Ative a sua fé nos ambientes certos. Se você não assistiu a live de terça-feira, assista, está lá no nosso canal no YouTube. Porque aí você vai começar a desenvolver essa fé que Jesus espera que a gente tenha. Homem de pequena fé. Ou seja, Jesus espera que nós tenhamos uma grande fé. E lugares certos vão fazer a sua fé ser ativada, crescer, para que você creia sem duvidar. Eu quero orar por você nessa hora, para que a sua fé ela se torne numa fé inabalável, uma fé legítima, que espera única e exclusivamente em Deus. Coloca a sua confiança única e exclusivamente nele, para que Ele seja glorificado. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que passamos aqui com os seus filhos, as suas filhas, Senhor. Nós pedimos, Espírito do Deus vivo, toca e vai, Senhor, aonde cada uma está. Tu é Deus de perto e é Deus de longe. Eu coloco as tuas filhas nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua paz, a tua proteção. Que a nossa fé seja uma fé legítima, inabalável, colocada única e exclusivamente em Ti, Jesus, que é o firme fundamento da nossa vida. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Senhor, eu não sei qual é o desafio que a tua filha passa hoje. Se é uma porta de emprego, se é uma causa na justiça, se é uma cura emocional, depressões, ansiedades. O nosso adversário tem atacado tanto a nossa mente nesses dias que muitas pessoas têm sucumbido. Mas eu sei que pela fé essas adversidades elas podem ser sanadas, destruídas. Diagnósticos médicos, Senhor, cânceres, problemas cardíacos, doenças autoimunes, pressão arterial desregulada, alterada. Senhor, o Senhor é o mesmo de ontem, das Escrituras, e será eternamente. Então, Senhor, pelo poder da Tua palavra e pelo poder da fé depositado em Ti, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Você que tem uma doença, coloque a mão sobre aonde está doendo agora. Pai, em nome de Jesus, que a tua filha possa sentir o toque do teu Espírito agora, aonde ela está. Que ela possa sentir um fogo descendo do alto da cabeça à planta dos pés. É o fogo do teu Espírito. Queima e consome esse mal. Eu quero te pedir, Senhor, por pessoas que estão nessa manhã angustiadas. Angustiadas, Senhor, por uma expectativa de uma resposta, de uma solução, de uma causa
que precisa de uma solução, ela depende de alguém, mas eu quero dizer, ela depende única e exclusivamente do Senhor, porque tu pode ir lá tocar no coração dessa pessoa, de quem quer que seja, autoridades federais, municipais, estaduais, superior tribunal, juizados, advogados, quem quer que seja, Senhor, porque o Senhor está assentado sobre todos eles. Que essa pessoa possa ter um coração, Senhor, aquietado pelo poder da confiança no Senhor, numa fé legítima e inabalável. Eu profetizo agora na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da fé, que a solução das causas impossíveis estão sendo liberadas hoje. Destrava no mundo espiritual, Senhor, tudo aquilo que está impedindo a tua filha de viver o sobrenatural. E nós te daremos honra, Senhor, e nós te daremos glória, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém, queridas. Amanhã nós estaremos aqui novamente, às 7h57, para o nosso encontro matinal. E Deus irá falar comigo e com você. Essa live não fica salva aqui. Eu vou subir ela agora lá no meu canal no YouTube. E se você quiser o link, entra lá no grupo no WhatsApp para você receber o link. Ou você pode receber o link também no meu grupo Jardim Secreto, aqui no meu canal, aqui no Instagram. Aqui na minha bio tem lá o Jardim Secreto. Você entra e você vai receber. E no grupo no WhatsApp você recebe o resumo da live. Quer entrar lá no grupo? É só clicar lá no meu story, no grupinho do WhatsApp. Eu vou botar lá o link novamente hoje, agora. E você vai poder receber o resumo da live, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.